Vamos falar um pouquinho agora do que está por vir, que eles podem ver nos próximos testes, dar uma olhadinha nas coisas. A gente preparou um materialzinho para vocês irem acompanhando, conforme a gente fala aqui de algumas features que vocês vão ver no próximo teste. Então a gente já quer começar falando das maiores. Primeiro vamos falar de regiões, múltiplas regiões que vão estar disponíveis. Então qual que é o intuito das múltiplas regiões? O que a gente quer com isso aí? Como é que elas vão funcionar? Se já vai ter alguma mudança com o que eles estão vendo ali? Olha, Sara, a gente começa, a primeira coisa que a gente pensa é qual o tamanho de uma região, qual o tamanho que uma região tem que ter. Porque a gente está fazendo MMO, a gente quer que o mundo seja bem grandão, para ter várias coisas, né? A exploração ser uma constante, né? Não algo que você chega no fim. Quando a gente faz essa comparação, a gente tem que tomar algumas decisões agora. Uma delas foi não aumentar o tamanho de cada região, mas sim aumentar o número de regiões. Isso não quer dizer que no futuro a gente não possa aumentar o tamanho das regiões também e deixar o mundo maior ainda. Mas por enquanto a gente resolveu aumentar o tamanho, porque isso já garante que a gente vai conseguir trazer essa escalabilidade que o mundo do Profane precisa, né? O mundo é inteiro dinâmico, a gente quer que ele seja dinâmico, a gente quer que a forma com a qual todo tipo de conteúdo que tem no mundo apareça através de regras e não através da gente ir lá e colocar especificadamente em algum lugar. Para isso, a gente precisa de um mundo grande, a gente precisa de muitas possibilidades, a gente precisa de diferentes tipos de geografias, formações geográficas, né, do mundo. Então, agora a gente está querendo realmente trazer múltiplas regiões. Dessa forma, a gente resolve alguns problemas que a gente já viu. Um dos motivos pelo qual a gente priorizou múltiplas regiões foi porque a gente viu nos testes que estava ficando cada vez mais caótico. É muita coisa numa região pequena, todos os jogadores lá, todos os tipos de recursos lá, todos os tipos de encontro lá, começou a ficar apertado, né? A gente falou, acho que está na hora de dar uma expandida no mundo, e a gente estava ansioso também de encarar logo esse desafio técnico que é fazer o mundo funcionar dessa forma. Então, uma das principais coisas que as múltiplas regiões vai estar trazendo a sensação de que agora vai ter espaço para coisas que tem no mundo, para os encontros, para os mistérios, você poder se aventurar. Então, junto com isso vai entrar barcos, que a gente vai falar aí em breve, que vai colaborar com isso também. É a visão que a gente tinha de como um jogador no Profane explora, né, e descobre segredos e descobre as diferenças, né? A gente vai fazer com que as regiões não sejam todas meio que iguais umas às outras. Não vai ser só mudança na formação geográfica, vai ter mudanças nos tipos de conto que você tem em cada uma. Então, estamos ansiosos para ver isso. Mas, assim, não também menosprezando as diferenças geográficas, porque a gente foi bem ousado ali para deixá-las bem diferentes, assim, nesses aspectos. Vocês não vão estar vendo ainda novos biomas, vai ser tudo ainda nesse ambiente mais caribenho, com essa cara de arquipélago, só que as regiões vão ser bem diferentes umas das outras no quesito geográfico, assim, a gente acha que isso pode alterar bastante a forma com a qual os jogadores escolhem aonde construir o altar, as vilas e tal, como funciona a dominação daquela região, baseado no formato que ela tem e aonde os recursos spawnam naquela região e tudo mais. Estou bastante empolgado com essa parte. E isso é uma das coisas que a gente também está empolgado para poder botar isso na mão de vocês e ver o que vocês vão achar também, né? Às vezes, vocês interagindo ali com a região traz uma dinâmica que a gente não tinha pensado, né? Então, tem regiões que estão sendo feitas tentando mudar um pouco a dinâmica do que acontece quando vocês chegam ali, de quem tenta dominar aquela região, mas por enquanto falta a vida que vocês trazem ali. Vamos pular para barcos, então, que claro, não adianta ter esse monte de região para explorar, você não tem barco para ir de uma para outra. Então, é uma das coisas que a gente teve que estar super empolgado, já está muito tempo querendo colocar no jogo, que é barcos, então, para vocês poderem botar o barco de vocês no mundo, como isso funcionar, os nossos planos para barcos, diferentes tipos de barcos, então, e como que isso está funcionando por enquanto e o que a gente quer que faça mais pra frente, né? Eu vou querer dar uma palhinha do que a gente tá mirando mais pra frente também, do que vem depois dessa entrega que a gente tá fazendo. Mas primeiro vamos falar sobre a importância do barco na experiência do Profane. Não tem como a gente fazer esse mundo escalar nesse formato que a gente tava querendo fazer sem colocar o sistema de barco. Agora que, eu não sei, pra mim é uma das coisas que dá a maior sensação de liberdade, você poder craftar seu barco, pôr na água e falar, vamos pra novas terras, sabe? Num jogo como o Profane, que você tá deixando a sua casa pra trás, ou você tá levando a sua casa com você, você sempre tem uma sensação diferente, dependendo do tipo de jornada que você tá fazendo. Eu tô indo explorar para um dia voltar diferente com tudo que eu aprendi nos outros lugares e tudo que eu encontrei, ou eu tô me mudando para algum lugar novo, ou então eu tô indo com amigos realmente explorar, ou buscando batalhas. Então, essa parte aí vai ser bem interessante. Falando em batalha, a gente não tem canhões nem nada assim para os barcos nesse momento. Isso pode mudar no futuro, mas nesse momento a gente está indo muito cauteloso com qualquer coisa que vai em direção à pólvora, essas coisas, como o Pixel recentemente disse para pessoas que estavam perguntando ali no nosso Discord. Mas as batalhas
ainda podem acontecer no sentido de um barco atracar com o outro e os jogadores pular um no barco do outro e começarem a se matar lá dentro. E o incentivo por trás disso, né? Se é que a gente precisa incentivar, porque os jogadores já são bem malucos e fazem o que eles querem, mas as rotas de comércio que a gente quer ver se isso vai começar a acontecer com o shape que a gente vai estar entregando do mundo. Pode ser que sim, pode ser que não. Num jogo mais dinâmico e mais sandbox, assim como o Profanity, nunca pode garantir nada. Nunca sabe se a forma com a qual a gente disponibilizou tudo vai de fato gerar algum tipo de situação ou não. A gente tem que observar. Mas a gente se interessa muito por existir de fato rotas de comércio no mundo, cursos que são mais abundantes numa região e menos em outra, os jogadores quererem trazer de um lugar para outro. E isso, além de gerar rotas de comércio, já pode gerar rotas de conflitos aí entre os jogadores. Para dar uma palhinha aí sobre a experiência, né? Hoje você vai conseguir navegar com o barco e dentro do barco vai ter um inventário, assim como era no pré-alpha, que você pode guardar um monte de item dentro, tem um sistema de ancoragem, assim como era no pré-alpha também, e você consegue navegar junto com amigos, você consegue colocar outras pessoas, outros amigos seus como dono do barco, se você quiser que ele possa dirigir, e a gente acredita que isso daí vai dar uma sensação legal de estar explorando o mundo em conjunto, né, com amigos. Mas no futuro, muitas pessoas já trouxeram esse tipo de sugestão ou perguntas, né, sobre os barcos, você poder, ele ser mais uma casa sua do que ele é hoje apenas tendo um baú ali para você guardar as coisas. Você poder pilotar, por exemplo, uma workstation. A gente está experimentando com isso, tá? Não vai estar disponível nesse update. Nesse update a gente está indo um pouco mais de cautela, mas a gente já está explorando internamente barcos que você pode pilotar coisas nele e que tem porta que você entra para um quartinho ali dentro do barco e coloque suas coisas pilotadas lá dentro. Isso é uma coisa que não tinha no pré-alpha, que a gente quer explorar. Espero que dê certo. Os primeiros testes que a gente fez foi legal, mas teve alguns bugzinhos, então a gente não quis arriscar. Acabamos postergando para o futuro, mas isso já é uma diquinha aí de algo que a gente está almejando. E também diferentes barcos, diferente de como era no pré-alpha, que tudo era difícil de fazer escalabilidade. A gente está fazendo tudo do jeito bem certinho agora. Criar mais barcos não vai ser difícil para nós. Sabe, inclusive a gente fez até alguns testes internos também com barcos de diferentes tamanhos, com diferentes propriedades. A facilidade de fazer curvas, né, e a velocidade e tudo mais, tudo isso vai mudar de barco para barco. Muita coisa relacionada a barco a gente está explorando agora. Para deixar interessante navegar com barcos, como vocês viram agora há pouco aí na tela, vai ter coisas que você pode encontrar tanto flutuando na superfície da água quanto embaixo da água. Tem recursos agora que só dá para encontrar embaixo da água. Alguns itens de encontros e mobs e até alguns segredos que são escondidos apenas embaixo d'água. Então a gente acredita que isso vai dar também uma vida aí para toda essa parte do mapa que é mar, que na época do pré-alpha era um campo de PVP praticamente, porque não tinha mais nada para fazer além de te matar ali no meio do mar, né? Agora vai ter um pouco mais de possibilidades, até algumas aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui na live. Aproveitando o gancho, então, dessas coisas a mais que estão vindo para completar o mundo, a gente também quer trazer para o próximo teste novas armas, novas skills que vamos entrar agora então para falar, aumentar um pouco o leque de opções que vocês têm de armas que vocês podem conseguir. Vão entrar algumas armas para quem reparou, tá passando no vídeo agora, mas também no vídeo antes, né, algumas armas com uns efeitinhos especiais. Não sei como é que vai conseguir essa arma ou não. Vamos falar um pouquinho sobre as armas então, o que a gente está colocando, qual que é o intuito. Como que você vai conseguir, a gente não vai falar, mas dá para falar um pouquinho sobre elas sim. Olha, a gente fez uns processos criativos dentro da Insane recentemente, a gente aumentar a quantidade de conteúdo que a gente consegue colocar no jogo a cada update. Tem sido um sucesso, tem sido muito legal. A quantidade de conteúdo que a gente está conseguindo colocar por tempos, né, passado, tá ficando cada vez maior. Porque a gente sabe, né, que para criar um MMO não dá para ir devagar com isso. A gente precisa preencher um mundo grande. Então, tem muitos encontros novos entrando. Quero dar muitos detalhes de como você interage com esses encontros para conseguir algumas armas novas, mas vou deixar esse spoiler aí que tem alguns encontros que estão dando algumas armas novas que vocês vão conseguir encontrar. Tem espada e também tem armas craftáveis novas, tá? Porque, né, tava meio defasado ali a quantidade de variedade que tinha. A gente ainda estava faltando com alguns tipos de armas, principalmente estava querendo colocar essa diferença de one-handed e two-handed e fazer existir as variações de cada uma delas. Então, Great Axe e One Axe, esse tipo de complemento que a gente nunca teve no pré-alpha também. E dessas armas, assim, eu acredito que a gente conseguiu trabalhar um pouco com carinho em pensar quais são os recursos que você utiliza para fazer elas. Então, por exemplo, vou dar um spoilerzinho aqui, o Great Axe, ele precisa de crackle para fazer ele, então isso é uma coisa que a gente não tinha explorado ainda. Você vai ver algumas armas aí que usam os metais raros do jogo para o craft dessas armas e você vai ver na arte dessas armas que elas contêm um pouco desses metais. Então tem uma Great Sword de Infinite também, que tá bem interessante. As outras, elas são muito secretas. Tem spoilers aí no vídeo para vocês verem, mas
Mas tem uma dagger, pelo menos uma dagger e uma sword aí que, cara, não quero dar muitos detalhes. Elas só são muito legais, elas têm uns mecanismos que usam a lógica de stacking. Eu só vou falar isso, não vou falar nada mais profundo que isso, mas é uma coisa que a gente não tinha explorado com armas antes. Não, o sistema de arma, a cada ataque básico que você dá soma um stack de alguma coisa no alvo e coisas assim. Então, a gente tá explorando com isso agora também com essas armas novas. Espero que vocês curtam, que vocês queiram ir atrás dessas armas e experimentar elas, porque os efeitos delas são bem legais. E sempre deem feedback do que acharam, o que gostaram, o que não gostaram, o que funcionou, o que faltou. Para acompanhar as novas armas com builds e tal que as pessoas queiram fazer, tem as skills, novas skills que estão entrando também, o que está entrando e qual que é o intuito disso. Uma coisa que, para lembrar todo mundo aí que acompanhou o Profane, uma das coisas que a gente quer que seja um tipo de conteúdo que entra constantemente no Profane para sempre são skills. A gente acredita que isso é o que deixa o meta nunca se solidificar. Você está sempre colocando coisas novas, os jogadores estão sempre podendo experimentar com novos combos. A gente está também querendo, da nossa parte, já assumir esse compromisso de que todo update que a gente faz tem que estar entrando algumas skills. Você, muitas vezes, pode acabar sentindo ali, quem participou dos testes, que tem algumas skills que estão mais redondinhas e algumas que estão um pouco mais quebradinhas, assim, elas têm um pouco mais cara de protótipo. Isso é proposital, tem a ver com o momento que a gente está agora. A gente sente que quanto mais cedo a gente vai lá e põe uma skill a teste, mais cedo a gente sabe se ela é promissora ou não, se ela casa com outras skills, se faz combos legais ou não. Então a gente tem experimentado bastante aí em criar e fazer testes para poder ir complementando e trazendo cada vez mais possibilidade dos jogadores criarem suas próprias classes, querendo ou não. Você inventar a sua forma de jogar, criar um combo ali que tem a ver com a forma que você gosta de jogar e que traga um resultado legal. Tem essa ciência por trás de experimentar com diferentes combinações que a gente traz como inspiração de jogos como Trade Card Games, como Magic. Trade Card Games estão sempre evoluindo, trazendo sempre novas cartas e novas funcionalidades. É o que a gente quer fazer com as skills do Profane. Então, agora a gente está trazendo um pacotinho aí de skills novas. A gente espera que vocês gostem. Eu acredito que elas trazem diferenças pro combate que não existia antes. Quando a gente pensa em skills, a gente tanto pensa em trazer skills que simplesmente são legais de usar, tem um sentimento gostoso ali de soltar aquela skill, mas também analisa como é que o PVP está acontecendo, como que o PVE está acontecendo e o que a gente pode trazer e convida o jogador a querer experimentar outras possibilidades, sabe? E mudar o seu tipo de gameplay. Tem algumas entrando aí, eu acho que não vale a pena muito tentar falar especificadamente de cada uma. A gente prefere, na verdade, como o nosso processo é muito receber feedback de vocês, a gente prefere que vocês participem, usem essas skills, testem elas e tragam os feedbacks que vocês tiverem sobre elas pra gente, mas a gente acredita, sim, que elas podem ter um impacto de variar um pouco, né, como é que está sendo o combate e a gente dessa forma descobrir como refinar essa experiência no futuro. Perfeito, Di. E eu também quero pontuar as animações que vocês estão vendo aqui, isso tudo, nenhuma delas é final, super polida já. Então, a gente tem uma ideia de uma skill, a gente implementa elas. Nossa preocupação maior agora não é o visual. É claro que a gente quer um visual que funcione, acompanhe um pouco, mas vocês vão ver que tem algumas skills, tipo, alguma coisinha vai estar meio off ali, tá? Então, né, não prestem tanta atenção nisso, não. O foco em si são as skills que a gente quer testar, o que elas fazem, o impacto delas no combate ou no meta que vai surgindo ali conforme você joga. E vamos falar do Control Point. Então, assim, como que funciona, né? Esse Control Point vai estar em apenas uma das regiões do mundo, tá? Não é uma coisa que vai ter em todas as regiões. Então, quem quiser dominar esse Control Point vai ter que ir até a região que tem o Control Point. E nela, esse Control Point não vai estar sempre no mesmo lugar. Ele vai estar cada hora num lugar diferente. Mas quando você vai lá e domina ele, que é simplesmente chegar ali na frente e interagir com o obelisco que tem ali do lado de fora, você domina ele. E aí é só você e quem você permitir vai poder abrir a porta desse Control Point e entrar lá dentro, farmar os recursos que tem lá dentro, interagir com os desafios que tem lá dentro. Vocês vão ver que talvez tenha até alguns bugzinhos ali de imagem, tudo. Essa daí é a primeira versão do Control Point, a gente ainda quer evoluir ele bastante, mas a gente acredita que ele introduz no jogo um aspecto que eu considero crítico, que é quem é que está dominando aquele lugar aonde quem domina consegue farmar recursos melhor, sabe? Porque isso vai ajudar a guilda a cumprir com os seus objetivos melhor do que a outra guilda que não conseguiu dominar o Control Point. Então isso é uma das coisas legais que esse tipo de mecânica insere. Uma outra coisa que eu gosto bastante também é que, às vezes, as guildas dentro do Profane podem estar bem grandes, o mapa político do Profane com os altares e as dominações podem estar bem significativas, mas pode ser que em algum dado momento um jogador solo descobre esse Control Point em algum canto e só ele viu que estava lá e ele vai lá e interage e ele pega para ele. Então ele vai ter o controle, é uma forma de dar para um jogador solo, se ele conseguir, o controle de algo que pode mudar o resultado de uma guerra entre duas guildas, assim, sabe?
tá na mão de uma pessoa, muitas vezes. Para quem que ele vai dar esse acesso? Ou será que ele vai guardar só para ele? Ou ele vai usar isso como uma moeda de troca, vai falar para uma guilda, ó, eu dou acesso para vocês, se vocês me derem sei lá o quê. Sabe, tipo, tem tanto tipo de possibilidade que esse mecanismo agrega, que eu fico bem empolgado, assim, eu tô louco para ver como que vocês interagem, também para receber feedback de vocês, ver se o que a gente escolheu spawnar lá dentro de fato está sendo significante para os seus objetivos, fazendo vocês sentirem ou não e aquilo está deixando vocês mais fortes. E aí, só para explicar, esqueci de falar essa parte, quem dominou, domina durante um tempo, passou esse tempo, que são algumas horas, o Control Point fica vulnerável para ser conquistado novamente. Eu imagino que se tiver muitas pessoas com interesse de conquistar esse Control Point, vai dar aquela tretinha ali na frente, que é uma coisa que a gente gostaria de ver. Tem aspectos do Profane que são muito assíncronos, como, por exemplo, a dominação territorial com casas, que você vai lá e quebra o escudo do cara, o cara não estava lá, o cara vem e quebra o teu, você não estava lá, mas a gente quer introduzir no jogo também esses aonde, no horário marcado ali, muita gente vai lá para tretar, para ver quem domina, e uma vez que aquilo acabar, aqueles que dominaram podem usufruir. Isso é uma coisa que a gente quer observar. Espero que vocês curtam da forma que ficou, mas o mais importante nesse momento é receber o feedback de vocês. Seguindo, então, a gente também vai ter alguns novos encontros. Os encounters que vocês vão ter no mundo. Alguns deles vai ser o encontro do Druida, o Lumberjack, as caveiras, que vocês também viram ali no vídeo, e o Red Manatee, que é um mob novo que vocês vão ver. Não chega a ser um encounter, acho, né? Mas é um mob novo que vocês vão ver que a gente ficou feliz, que é tipo um modelo diferente, né? Uma animação diferente. Claro que a gente ainda tá polindo algumas coisas ali. Vamos dar uma passadinha, então, sobre a dinâmica ali. Druida, Lumberjack, sem spoiler muito de... Eles são duas entidades diferentes, o Lumberjack e o Druida, e eles não se gostam muito. Você vai ver que você vai ter a oportunidade de tomar uma decisão na hora que você encontrar ou o Druida ou o Lumberjack. Os Druidas, eles moram nas árvores e o Lumberjack, ele, né, corta as árvores, então acho que você consegue entender que não existe muita afinidade. Você vai poder tomar uma decisão em relação a isso. Existe algo que pode ser de muito interesse para um jogador por trás disso. Só isso que eu vou falar. E eu vou parar por aqui, de tentar explicar mais e dar muita informação. A gente também vai ter as caveiras, então, que vocês viram no barco, e vai ser um outro encontro para quem estiver se aventurando pelos mares. Como é que vai ser esse encontro? Esse encontro é uma das coisas que a gente quer que os jogadores possam se deparar quando eles estão navegando por aí. Por enquanto, é a única coisa que aparece no mundo que você pode chegar de barco, que spawna dinamicamente no mundo, e você pode chegar de barco e entrar dentro. Na época do pré-alpha existia a Shadow Lady, só quis fazer a menção honrosa a ela, porque eu gostava muito dela, ainda quero reimplementar ela no jogo. Mas enquanto não temos ela, você tem esse encontro. Eu só vou dizer que ele é desafiador e também os jogadores, eu acredito que os jogadores podem se interessar aí bastante por o que tem por trás disso, assim. Mas a gente quer tanto observar vocês se deparando com isso que também acho que não vai dar muito detalhe aqui, sabe? A gente também vai ter o Red Manatee, então, que é um mob que a gente já tinha mostrado pra vocês, né, nas nossas redes há um tempão atrás, assim, o concept dele, que é aquele peixe-boi, parece um peixe-boi, acho, né? Que vocês vão encontrar também, né, com os golpes dele, está ansioso para vocês interagindo, ver, né, com forte tá ou não, assim. O que é o Red Manatee no mundo, então, Dick? A gente quer que o Manatee seja um guardiãozinho ali do mar, para que eventualmente os jogadores comecem a pensar duas vezes se eles deveriam ir nadando ou de barco de uma região para outra. É algo que faz com que a sua experiência de navegar seja também mais justificada, sabe? Você tá desviando de perigos. Ou você tá querendo enfrentar os Manatee porque você gosta do drop que eles têm, ou eles estão ali circundando algo do seu interesse, assim, sabe? Então, eles são agressivos e eles podem ser desafiadores ali. Os Manatees, ele pode parecer meio lento assim, mas acho que vocês vão se surpreender na hora de tretar com um. Ele pode parecer pacífico de longe, mas ele muda bastante de comportamento na hora que ele tá enfesado com alguém. Então, beijão, gente. Tchau. Obrigado, Di. Obrigado, Gui, João. Vamos pro frame!